Olá pessoal, sou Davi Menezes, vamos dar continuidade então, firme e forte no nosso curso de WordPress. Falamos então nas guias de opções, já da guia geral, escrita, leitura e discussão. Vamos partir então para a guia mídia, que é essa aqui, onde tem informações relacionadas às imagens que você vai enviar, tá certo, ao seu servidor. Por exemplo, quando você envia uma imagem para o seu site com a plataforma WordPress, o que o WordPress faz? Ele cria três tipos de imagem, certo? Cada uma com um tamanho. Por quê? Porque quando ele for mostrar uma miniatura, ele precisa saber qual o tamanho dessa miniatura, tá certo? Qual a largura máxima e qual a altura que ele deve dar a essas imagens. Por exemplo, ele vai ter um tamanho de miniatura. Caso você queira mostrar os seus posts em resumo, provavelmente ele vai fazer uso dessas miniaturas. Um exemplo é essa parte aqui, ó. Aqui do lado direito, veja que a gente tem algumas imagens pequenas. Veja, essas imagens são grandes, mas elas estão sendo mostradas pequenas aqui. Como isso está sendo feito? Não está sendo mostrado essa imagem, porém pequena. Está sendo mostrado uma cópia dessa imagem que foi recortada para um tamanho menor, fazendo com que o carregamento do seu site fique mais rápido, porque está carregando uma imagem menor e não a imagem original num tamanho menor. Entendeu? Ele pegou essa imagem, criou uma cópia dela e criou um tamanho menor. Ou seja, então quando tiver que carregar essas imagens aqui em miniatura, ele pegou uma imagem pequena, certo? Não a imagem original fez ela ficar menor. Esses recortes de imagens são feitos assim que você envia uma imagem para o servidor. Você pode estar alterando este tamanho de imagem a partir daqui. Se você quer, por exemplo, que a imagem em miniatura aqui apareça um pouco menor ou um pouco maior, você pode estar moldando ela a partir daqui. Por exemplo, recortar a miniatura às dimensões exatas. Normalmente as miniaturas são proporcionais, ou seja, 50 por 50, 200 por 200. Se você não quiser, não vai ser proporcional. Mas se você quiser proporcional, deixa assim. Então você pode estar alterando essas informações aqui. Se você quiser essas miniaturas em outro formato, porque você alterou o template, tem mais espaço ou tem menos espaço, você quer aproveitar o espaço, você pode estar alterando o tamanho das miniaturas aí. Lembre-se que se você alterar agora, não significa que essas imagens que já foram carregadas vão aparecer em tamanho menor. Elas não vão aparecer em tamanho menor. Essas configurações servem para as novas imagens que vão ser carregadas, certo? Para as que já foram, para as que já foram para o site, elas vão permanecer na configuração que elas foram recortadas anteriormente. Se você quer alterar o tamanho dessa imagem, dessas imagens que já estão aparecendo aqui, você vai ter que entrar na sua guia de mídia, assim como eu mostrei aqui na parte de mídia, entra na biblioteca, acessa a figura em questão e entra na parte de edição dela. Ou seja, você vai ter que alterar essas imagens para o tamanho que você está querendo, porque ela já foi upada para o servidor. Há uma possibilidade de você alterá-las. Imagine que você tenha várias imagens e você quer alterar todas elas ao mesmo tempo para um certo tamanho específico agora. Tem como você selecionar todas elas e editar elas tudo para um tamanho só, tá certo? Clicando na guia de edições completas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vejo que tenho todas essas imagens. Vou pegar vou clicar nesta imagem e nesta imagem. Ações em lote. O que eu vou fazer? Apagar definitivamente? Ver todas as datas? Não. O que eu vou fazer? Eu vou editar elas, tá certo? Você pode, por exemplo, vir aqui, ó, deixa eu ver qual que é o melhor lugar. Veja, não tem opção para você editar esses arquivos de lote para modo de edição de tamanho. Mas você pode fazer o seguinte,
clique em editar na imagem que você quer editar e você clica em editar imagem. Vai ser aberta a imagem em formato de edição. Você pode fazer o seguinte, redimensionar a imagem para um tamanho específico. Por exemplo, veja que esse é o formato que ela está atualmente. Você pode alterar isso aqui, como por exemplo 200 por 200. Veja que ele alterou aqui proporcionalmente para não distorcer a imagem. E você pode aplicar essa alteração a todos os tamanhos ou somente as miniaturas. Se você quiser esse tamanho somente as miniaturas, selecione essa opção. Caso você queira que tanto a miniatura quanto o tamanho médio quanto o tamanho original tenha apenas um tamanho, você pode definir todos os tamanhos de imagem e definir o tamanho aqui. Não recomendo essa prática, tá? Porque se você colocar um tamanho muito pequeno aqui, alguém for visualizar o seu post, a sua imagem ficará muito pequena, tá certo? Dependendo do que estiver escrito nela, nem será possível visualizar o que está escrito, ok? Então, se você quiser alterar o tamanho de uma imagem que já foi enviada ao seu servidor, esse é o método, tá certo? Então, vamos voltar lá da nossa guia de opções, na guia de mídia, e falar mais sobre o redimensionamento de imagem. Se você quer que as próximas imagens de tamanho médio seja redimensionado para um tamanho específico que não seja esse o padrão, você pode estar alterando por aqui. E você quer que o tamanho máximo, o tamanho grande, seja o máximo de largura desse tamanho e esse tamanho, você deixa como padrão. Caso contrário, coloque o valor que você deseja aqui. Tá certo? Ok, vamos falar dos embeddeds. O que são os embeddeds? Os embeddeds são aquilo que... lembra quando a gente colocou um novo vídeo do YouTube a partir da ferramenta de criação de post rápido? Como assim? Lembra quando a gente estava falando sobre ferramentas disponíveis e arrastou um aplicativo lá para a nossa guia de favoritos, acessou o site do YouTube e no site do YouTube a gente incorporou um vídeo rapidamente a um post? Lembra que assim que a gente clicou no publica isso, ele já pegou o site do YouTube, não pegou o site do YouTube, mas sim pegou o código específico de incorporação do vídeo. A gente não precisou fazer este passo, por exemplo, olha só. Entramos no vídeo, clicamos em compartilhar, incorporar vídeo e precisamos pegar isso aqui. A não ser que a gente quiser criar um post separadamente, quiser copiar isso aqui e jogar lá no nosso post, a gente copia por aqui. Mas se a gente estiver criando um post rapidamente, por exemplo, ó, eu vou ativar novamente Ctrl Shift B, né? Isso. Veja, como que eu publico esse vídeo rapidamente num post meu? Eu não preciso vir aqui compartilhar e pegar o código de publicação aqui, ó. Tá vendo? Nem selecionar isso daqui, por exemplo. Eu simplesmente faço isso, ó, publicar no site. Ou seja, ele vai jogar esse vídeo diretamente num post meu, ele vai criar um post com esse vídeo. É fantástico isso. Veja, é simples e rápido. Veja, ele já jogou o código aqui. Esse código é o mesmo que está lá no Embedded, tá certo? O código de incorporação. Basta a gente colocar aqui, ó, inserir o vídeo. O que vai acontecer? Ele jogou o código do vídeo no nosso post automaticamente. A gente não precisou pegar, entendeu? Vamos clicar aqui em visual para você ver que o vídeo foi incorporado automaticamente. Veja, a gente não precisou pegar, tá certo? Então o que significa isso? Vamos voltar para lá. Olha aqui, incorporar sempre que possível o conteúdo de mídia de uma URL diretamente na página, como por exemplo, links para o Flickr YouTube e o YouTube. Tá vendo? Isso significa que ele sempre vai fazer esse auto-embedded. Tá vendo? Quando a gente pega uma URL do YouTube, por exemplo, ele vai fazer essa incorporação do código necessário para o arquivo ser visualizado corretamente. É como, por exemplo, quando você vai lá no Facebook e digita uma URL do YouTube. No Facebook você faz assim, né? Você pega aqui o URL, dá um Ctrl+C, vai lá no Facebook e cola lá. Automaticamente ele vai colocar
o vídeo para mostrar, né? Você não precisa, lá no Facebook, você não precisa vir aqui e pegar esse código de incorporação e colar lá. Não precisa. Ele faz esse auto-embedded para você. E o WordPress vai fazer isso para você. Ou seja, nem sempre vai funcionar, mas ele vai te ajudar com isso. Ele vai tentar incorporar sempre que possível. Veja que sempre que possível ele vai tentar incorporar, para facilitar para você, tá certo? E o tamanho máximo do embedded, qual que é? Aqui você pode colocar a largura. Por exemplo, a nossa largura máxima é de 600, porque é mais ou menos a largura que a gente tem. A gente tem aqui uma largura de mais ou menos uns 640. Deve ter uns 20 pixels daqui para cá e daqui para cá. Sabendo que esse vídeo tem mais ou menos uns 600 pixels, aqui então de 20 para cá, e mais ou menos, aqui deve ter mais ou menos uns 10, então deve ter uns 630. Vamos supor que seja 630. Então a gente pode colocar aqui um vídeo, pode ocupar mais ou menos 620, deixando um espaço para lá e para cá, né? Do lado direito e do lado esquerdo, certo? Ou 600, também já é uma boa largura. É o tamanho máximo do embedded, ou seja, ele não vai, por exemplo, colocar no nosso site um vídeo, por exemplo, que tenha largura de 1024, por exemplo. Ele ia estourar tudo, ele ia estragar o nosso layout aqui, né? Ele ia, por exemplo, começar aqui e ia ultrapassar esse conteúdo aqui, ia ficar por trás ou por cima, enfim, não ia ficar legal, né? Ia ficar tudo estranho aí. Então, por isso que a gente usa essa padronização aqui de largura, tá certo? Do embedded. Por quê? Porque geralmente o embedded ele tem diversos formatos, ele tem diversas larguras. Veja aqui embaixo, ó. Ele tem, geralmente tem. Se o site permite esse embedded, ele permite que você escolha o tamanho, tá certo? E se de repente isso aqui for o formato padrão, né, se for o default do site, e você não tiver definido uma largura específica, ele vai colocar um conteúdo de vídeo de 1800 pixels de largura. Já pensou que estranho? Se isso aqui fosse, por exemplo, a gente clica em publicar isso rapidinho lá, e aí ele publicasse para a gente um conteúdo com 1200 pixels de largura, poxa, ia estragar o nosso site, né? Porque o nosso site não foi feito para isso. Ele foi feito para conter um conteúdo um pouco menor. A não ser que a gente utilize um site um pouco maior para colocar um conteúdo desse tamanho. No nosso caso, não é. Entendeu? Para isso que serve. Carregando ficheiros. Armazenar ficheiros enviados nessa pasta. Por exemplo, o valor por padrão é WP Content Upload, ou seja, significa que todos os arquivos que você vai mandar para o seu ficheiro, ou seja, todos os arquivos de mídia, que é imagens, vídeos ou arquivos de música, para o seu servidor, ou seja, para o seu site, ele vai ser enviado para essa pasta de upload, que é por padrão. Caso você queira colocar numa outra pasta, você deve informar aqui. Ou seja, as novas imagens que serão geradas no seu site, você vai mandar para o seu site, não vão mais para a pasta de WP Content Upload, e sim para a pasta que você especificar aí, ok? O caminho completo da URL para os ficheiros. Essa configuração é opcional e deve ser vazia por padrão, tá certo? Se você não tem um caminho padronizado para os seus ficheiros, deixe como está, tá certo? Porque por padrão, o WordPress ele já entende que todos os uploads vão para essa pasta. Já se você quiser, por questões avançadas, confundir invasores que tentam acessar os seus arquivos de mídia, porque ele sabe que já está dentro da pasta upload, então você pode dar um outro nome aqui. Mas por padrão, você pode deixar aí, porque aí só vai conter imagens. E essas imagens elas estão disponíveis mesmo, até para os navegadores, os robôs do Google, por exemplo, ter acesso para poder acessar. Tá certo? Então não tem problema as pessoas saberem onde é que está hospedado. Isso aí elas vão saber automaticamente. Tá certo? É muito fácil você saber, então não tem problema. Você pode deixar essas informações como padrão. Tá? E organizar ficheiros enviados em pasta baseado no mês e ano. Significa que quando você enviar um arquivo nesse mês, dentro da pasta upload, ele vai colocar uma pasta, ele vai criar uma pasta com o mês e o ano, contendo as pastas desse mês e ano. Tá certo? Isso faz você organizar a sua pasta. Porque você pode no futuro, por exemplo, querer pegar e resgatar um arquivo que foi enviado no mês X. Então você vai diretamente naquela pasta, porque você vai ter uma pasta lá com o ano e com o mês específico. Ok? É muito interessante essa informação, porque você consegue aí gerenciar os seus arquivos posteriormente direto lá no servidor. Tá
certo? Através de pastas nomeadas com mês e com ano. Se você desmarcar isso aqui, quando você for acessar a pasta do Upload, por exemplo, você vai ver uma pasta com centenas de arquivos bagunçados, tudo fora de ordem, porque não tem padrão nenhum, tá certo? Então é bom você deixar isso aqui, porque você vai criar novas pastas organizando seus conteúdos aí por mês e ano, tá certo? Então todas as alterações efetuadas, se você efetuou alguma alteração, você clica em gravar alterações, tá certo? Falamos então sobre a parte de mídia, que é uma parte muito importante e interessante do seu sistema, onde você pode estar ganhando produtividade e estar renomeando a largura padrão e altura padrão dos seus três tipos de mídia personalizado para o seu site, tá certo? Uma vez que você vai alterar esses valores, eles vão valer, lembrando, para os novos artigos publicados daqui para diante, tá certo? Lembrando que as mídias já enviadas para o servidor com a formatação antiga vão permanecer na formatação antiga. Se você está alterando o seu layout, onde as miniaturas, tamanho médio ou a grande, deve ter um tamanho diferente da que já tinham antigamente, você deve entrar lá na pasta mídia e alterar a imagem ao tamanho que você quer atualmente, certo? Então, vamos falar no próximo vídeo sobre privacidade, tá certo? Que também é um assunto muito importante. Aguardo vocês e até lá.